Vamos falar agora sobre vetores unitários. Um vetor unitário, ou versor, como também é chamado, é um vetor cujo módulo é 1, ou seja, tem tamanho uma unidade. Pode ser adimensional ou pode ter uma unidade qualquer no sistema de medida que está sendo tratado. Bem, aqui nessa figura nós temos um conjunto de eixos tridimensionais, x, y, z, e podemos observar aqui um vetor u, apontando para uma direção qualquer. Então veja que aqui está designado que esse vetor u tem módulo 1. Ou seja, o vetor u é um versor. Um vetor de módulo 1 que aponta numa direção qualquer. Veja que para efeito de notação nós podemos designar um versor através de um circunflexo, ao contrário do que normalmente faríamos com um vetor, que é através de uma seta. Não estaria errado se também usássemos uma seta, porque no fundo um versor é um vetor de módulo 1. Mas, usando acento circunflexo, a gente designa melhor esse vetor unitário. Para designar o seu módulo, basta colocar os módulos aqui na notação do vetor ou simplesmente usar a letra U igual a 1. Aqui o versor U aponta numa direção qualquer, mas geralmente nos interessa os versores que apontam nas direções dos eixos, né, no sistema de eixos x, y, z. Então eles têm nomes especiais, dentro de uma padronização conhecida. Então, o versor que aponta na direção x é o versor I, o que aponta na direção y é o versor j e o que aponta na direção z é o versor k. Essas são nomenclaturas padrões nos livros. Veja que usa-se o acento circunflexo. E seus módulos, claros, todo igual a 1. Tendo a nossa notação de versores, nós podemos escrever qualquer vetor numa notação que envolve seus componentes nas suas respectivas dimensões e os versores. Então, por exemplo, aqui nessa figura, nós temos um eixo bidimensional xy e um vetor A, aqui em verde, que está decomposto em seus componentes AX e AY. O AX, claro, na direção x e o AY na direção j. Uma forma de escrever esse vetor, A, é decompô-lo dessa forma aqui. O seu componente AX na direção I, mais o seu componente AY na direção j. Então veja que decompomos o vetor A através nos eixos x e y e escrevemos ele através das notações dos vetores unitários nas respectivas direções. Obviamente que o AX aqui é representado pelo vetor A cosseno do ângulo, né, formado aqui, e o AY é o A seno do ângulo formado aqui. E da mesma forma o módulo do vetor ele pode ser tomado pela raiz quadrada da soma dos quadrados dos seus componentes, já que os componentes representam aqui os catetos desse vetor que seria a hipotenusa. Então vemos que a notação de vetores unitários é interessante para escrevermos os vetores numa forma de componentes, e isso nos permitirá desenvolvermos uma série de propriedades da álgebra vetorial. Em 3 dimensões nós também podemos representar os vetores. Então veja que aqui nós temos um eixo x, y, z, já vimos que nós podemos decompor um vetor B aqui em 3 componentes, no caso bx, by e bz, e podemos escrever esse vetor B como sendo bx na direção I, mais by na direção j, mais bz na direção k. Da mesma forma que anteriormente, esses versores apontam cada um numa direção, e portanto essa soma aqui é uma soma vetorial dos componentes que resulta no vetor original. O módulo do vetor, que na verdade é B, pronto, feita a correção. Então, o módulo desse vetor B é a raiz quadrada da soma dos quadrados de todos os seus componentes, que nesse caso são 3. E se nós tivéssemos mais dimensões, por exemplo, 4, 5 ou n dimensões, bastava ir adicionando os quadrados dos componentes em cada dimensão aqui dentro desta raiz. Lembrando que no caso de mais dimensões, além de 3, nós não conseguimos representar graficamente. Agora, pensando num versor unitário numa direção qualquer, nós podemos obter o versor a partir de um vetor numa direção qualquer. Então vejamos aqui, nós temos um eixo xy, aqui representado bidimensionalmente, e temos um vetor c que forma um ângulo θ com o eixo x. Obviamente a gente pode decompor esse vetor c num componente x e num componente y, que representa as componentes i e j. E então, para obtermos o versor C, que é o vetor unitário na mesma direção de C, basta fazermos a divisão do vetor C pelo módulo do vetor C. Então, dado um vetor C,
se a gente dividir ele pelo seu módulo, a gente tem o versor ou vetor unitário naquela direção, na mesma direção de C. Claro que esse componente aqui vai ter os termos, né, as componentes de C aqui dentro da raiz, e aqui vai ter as componentes de C nas respectivas direções. É evidente que se eu pegar apenas o versor componente x dividido pelo módulo no componente x, eu vou ter o versor unitário, da mesma forma, em i, né? O i que é em x, da mesma forma que em y eu vou ter o componente j. Para ficar mais claro esses conceitos, vamos fazer aqui alguns exemplos. Então, seja o vetor v na figura abaixo. Aqui nós temos um vetor v que forma um ângulo θ com a direção x. Esse vetor v tem módulo 10 centímetros e esse ângulo é 60 graus. Então, é perguntado, calcule os componentes x e y desse vetor v e escreva v na notação de componentes. Observe que aqui eu represento v por seta e aqui eu represento v em negrito. Como aqui estamos em notação matemática, usamos a seta, e aqui, como estamos em texto, é mais prático usar o negrito. Ambos os casos representam vetores. Mostre que a soma vetorial dos componentes resulta no vetor original. Encontre o versor v. Percebam que se eu estivesse usando a notação de seta para versor, eu poderia usar o acento circunflexo, mas como eu usei aqui negrito, então fica como se fosse a mesma notação do vetor, mas está explícito que o que está se pedindo é o versor. Mostre que o versor v é unitário e aponta na direção do vetor v. Então vamos fazer um por um desses exemplos. Primeiramente, vamos calcular os componentes x e y de v e escrevê-lo como notação de componentes. Bem, o Vx a gente sabe que é V cosseno de θ. Então, Vx igual, módulo é 10 e cosseno do ângulo, que é 60 graus, vai dar meio. Então, 10 vezes meio, temos 5 centímetros para o componente Vx. Já o Vy é V seno de θ, portanto, 10 vezes o seno de 60, que vai dar aproximadamente 10 vezes 0,87, ou aproximadamente 8,7 centímetros, porque as unidades aqui foram dadas em centímetros. E então, para escrevermos os vetores nas componentes, utilizando vetores unitários, a gente pode escrever o vetor v é igual à sua componente x, que é 5, na direção i, mais a sua componente y, que é 8,7, na direção j, e colocamos o centímetro aqui em evidência para especificar a unidade de medida. Então, v é igual a 5i mais 8,7j em centímetros. Observar que se esse vetor v tivesse mais dimensões aqui, então nós teríamos aqui outros termos k, w e por aí vai. No item B, nós temos que mostrar que a soma vetorial dos componentes resulta no vetor original. Então, o que é o vetor original? Ele foi dado em termos do seu módulo e em termos da sua inclinação, não é verdade? Então vamos mostrar que aqueles componentes que a gente obteve resultam no mesmo módulo e na mesma inclinação. Então, se a gente pegar aqui a fórmula para o módulo, v igual raiz quadrada do componente x mais raiz quadrada da soma do componente x mais o componente y ao quadrado, nós vamos ter v igual raiz de 5 ao quadrado, 5 é o componente x, lembrando aqui, 5 componente x e 8,7 é o y, mais 8,7 ao quadrado, que é o componente y. Portanto, v igual 5 ao quadrado mais 8,7 ao quadrado, foi repetido, v igual a 10,03 centímetros a unidade. Então, esse é o módulo de v, que é aproximadamente igual ao valor que tínhamos determinado antes. Mas precisamos mostrar também a inclinação. A tangente do ângulo é Vy sobre Vx, ou seja, o ângulo é o inverso da tangente, que é a função arquitangente, do componente y 8,7 sobre 5, que é o componente x. Fazendo essa operação, nós podemos fazer na calculadora, no computador, e temos um ângulo 60,1 graus. Veja que a diferença é apenas de casa decimais, e na verdade é uma diferença apenas de arredondamento por causa desse valor 8,7 que não está exato. Agora vamos encontrar o versor v. Bem, como vimos, o versor é o vetor dividido pelo seu módulo. O vetor nós determinamos como 5i mais 8,7j. E o módulo, nós já sabemos que é 10. Portanto, 5 dividido por 10 dá 0,5i, mais 8,7 dividido por 10 dá 0,87j. E esse é o versor, na mesma direção de v, não é o v.
O V, lembramos, era 5i mais 8,7j. E finalmente a letra D, mostre que o versor V é unitário e aponta na direção de V. Então já temos o versor V, que é 0,5i mais 0,87j. Esse é o versor, veja a notação. Vamos calcular o módulo dele. Módulo de V é igual a raiz quadrada do quadrado da soma dos quadrados dos componentes. Então 0,5 ao quadrado mais 0,87 ao quadrado. Isso aqui dá aproximadamente 1,001 centímetros. Então, aproximadamente 1, com diferença apenas de arredondamento. Já o ângulo é a arctangente do componente x, que é 0,87 sobre meio, e que na calculadora dá o mesmo ângulo de 60,1 graus por arredondamento. Então, ou seja, o versor tem a mesma inclinação do vetor, como é suposto que deveria ser. E tem módulo 1. E não o mesmo módulo do seu vetor, claramente. Então, neste exercício, nós mostramos várias exemplificações dos conceitos que vimos em termos de vetores unitários. Para darmos continuidade, vamos ver um pouquinho de álgebra vetorial através de componentes. Nós já vimos anteriormente como fazer a soma de vetores, tanto graficamente como através da soma dos seus módulos, através de operações vetoriais de soma. Agora vamos ver como fazer essa álgebra vetorial, essas somas, através dos componentes dos vetores. Então, nesse gráfico aqui, nós temos um vetor A e um vetor B, e temos os seus respectivos componentes AX, BX e BY, AY. E vamos fazer a soma S, que é de A mais B, através dos componentes. Então, eu posso escrever A como AXI mais AYJ e posso escrever B como BXI mais BYJ. Agora eu vou separar os respectivos componentes AX e BX, porque ambos têm o versor I como termo comum. Então, AX mais BX na direção I e da mesma forma na direção J, que tem o componente J comum. Então, AY mais BYJ. Muito bem, essa soma AX mais BX, eu posso dizer que é a soma de x, que seria o componente x do vetor soma, na direção I. Da mesma forma que AY mais BY, eu posso dizer que é o componente y no vetor soma, na direção J. Portanto, o vetor soma ele pode ser escrito como um componente SXI mais um componente SYJ, onde SX é a soma dos componentes AX e BX dos vetores A e B, e o componente y é a soma dos componentes AY e BY dos vetores A e B. Essa mesma lógica vale para muitas dimensões e para vários vetores. Então, assim como para a subtração, ou seja, se nós tivermos mais dimensões nos vetores, o que tornaria o cálculo muito complicado de forma gráfica ou de forma de módulos, né? Aqui ficaria muito mais fácil através de componentes. Da mesma forma, eu posso fazer para vários vetores. Eu não preciso separar vetores 2 a 2, como está aqui. Eu posso fazer muitos vetores ao mesmo tempo. E aí essas somatórias aqui seriam todos os componentes x de todos os vetores e por aí vai. Assim como para a subtração, se eu tiver sinais de subtração aqui, basta fazer as operações de subtrações, entrando dentro dos parênteses aqui, e eu vou ter os resultados corretos de forma até mais prática e com menos erro do que seria de forma gráfica ou pelas fórmulas que a gente viu para os módulos. E por fim, vamos ver aqui um exemplo. Então, nós temos aqui 3 vetores A igual a 5i mais 2j, B igual a 3i mais 4j e C igual a 4i menos 3j. Então, todos em duas dimensões. E aqui eu posso dizer o seguinte, eu quero saber primeiro o vetor A mais B, né, que é o vetor S. Então, eu simplesmente pego o A aqui, que é 5i mais 2j, mais o B, que é o 3i mais 4j. Somos os componentes I, que é 5 mais 3, vai dar 8, e somos o componente J, que é 2 mais 4, vai dar 6. Então, portanto, o vetor soma é 8i mais 6j. E claro, se eu quiser saber, por exemplo, a inclinação desse vetor ou o seu módulo, basta utilizar esses componentes para determinar. Fazendo a raiz quadrada da soma dos quadrados deles, eu vou ter o módulo do vetor soma, e fazendo a arctangente do componente y sobre o componente x, eu vou ter o ângulo de inclinação. Eu também quero saber o vetor S aqui, A menos C, ou seja, subtração. Portanto, 5i mais 2j, que é o vetor A, menos o vetor C, que é 4i menos 3j. Portanto, aqui nós vamos juntar os componentes I, ou seja, 5 menos 4i, e juntar os componentes J, 2 mais 3j. Veja que o menos com menos ficou mais 3.
por isso que é mais 3j. Enquanto que para o caso de I, eu tive mais com menos, ficou menos 4. Portanto, 5 menos 4i, 2 mais 3, 5j. Esse é o vetor subtração neste caso.